Você já ouviu falar no indicador bandas de Bollinger e sabe como ele funciona? Já utilizou ele em suas operações? Meu nome é Wellington Silva, eu sou trader e analista no mercado de criptoativos desde 2016 e nesse vídeo eu vou te mostrar como construir uma estratégia de trading utilizando as bandas de Bollinger de uma forma totalmente diferente do que você está acostumado, utilizando a estatística, utilizando o Machine Learning e o Excel. Se você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você é novo aqui no canal ou se já assiste os meus vídeos, mas ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, pois assim você não perde nenhum dos vídeos que eu lançar aqui, que vão com certeza agregar muito para o seu mundo do trade. Então quer saber como construir do zero uma estratégia com bandas de Bollinger, utilizando Machine Learning, estatística e o Excel? Bora para o vídeo de hoje. Pronto pessoal, cá estamos então na minha planilha do Excel e nessa planilha aqui eu vou mostrar para vocês o passo a passo que eu segui para chegar no resultado que eu vou mostrar lá no final do vídeo, beleza? Primeiro de tudo nós temos aqui os dados de cotação do Bitcoin, abertura, fechamento, máxima e mínima. E aqui eu construí uma média móvel de 20 períodos, então eu usei a função média do Excel, selecionando os últimos 20 períodos e fiz uma média móvel de 20 períodos, basta arrastar para baixo e gerei a média. Aqui eu criei duas bandas de Bollinger, a banda superior e a banda inferior, formando assim um indicador bandas de Bollinger que a gente consegue ver no gráfico aqui para vocês, que é o que vocês vão ver caso vocês coloquem o indicador bandas de Bollinger com dois desvios padrões lá no TradingView. Para calcular esse indicador, basicamente eu utilizei a seguinte fórmula: a média mais dois desvios padrões a gente tem a banda superior e a média menos dois desvios padrões a gente tem a banda inferior. Fez isso aqui, tem o nosso indicador bandas de Bollinger gerado, gerei o gráfico aqui para a gente ver como é que ele se comporta no gráfico. A linha amarela é o preço, nós temos aqui a linha laranja a banda superior, a linha cinza a banda inferior e a linha azul é a média. Vejam que perfeito. Feito isso, legal, a gente poderia muito bem criar uma estratégia que iria vender Bitcoin quando o preço chegasse nas bandas superiores e comprar Bitcoin quando o preço chegasse nas bandas inferiores, que é o que a maioria das pessoas fazem. Como vocês podem ver aqui temos a banda de Bollinger igualzinha àquela que eu criei, com dois desvios padrões e com a média de 20 períodos. E a maioria das pessoas costuma fazer o seguinte: estratégias que quando o preço chega na banda inferior ou na banda superior, eles vão tomar decisão. Só que esse tipo de estratégia costuma ser perdedora, pessoal. Por mais que pareça lucrativa, a gente acaba perdendo dinheiro operando dessa forma porque não é algo consistente no longo prazo. Com o objetivo de construir algo consistente, eu pensei em uma forma diferente de operar as bandas de Bollinger. Em vez de operarmos utilizando o preço em relação às bandas e operarmos utilizando o gráfico, vamos utilizar o Excel para construir um trade system utilizando o Machine Learning, utilizando o algoritmo de regressão linear, que é um algoritmo básico de Machine Learning, para aprender os melhores momentos de entrada e os melhores momentos de saída, estimando o retorno do Bitcoin nos dias seguintes. Ok? Vocês já vão entender isso melhor. Vamos lá para o Excel. Temos aqui a nossa planilha. E aí eu fiz o seguinte, vim para a etapa de criação de variáveis. Essa etapa de criação de variáveis é onde nós vamos transformar o indicador técnico ou transformar o nosso ativo, os dados, em novos indicadores, indicadores próprios nossos. Ok? Então, pensando nisso, eu criei um primeiro indicador que é basicamente a medida em porcentagem, a distância em porcentagem entre o preço e a banda de Bollinger superior, tá? Esse é o nosso primeiro indicador, nossa primeira variável. A segunda variável é a distância em porcentagem entre o preço e a banda de Bollinger inferior. Então, em vez de simplesmente olhar para o preço em si, eu olho para a distância dele em relação à média. Então, por exemplo, esse candle aqui, quantos por cento de distância ele está em relação à banda de Bollinger inferior aqui embaixo e a banda de Bollinger superior aqui em cima? Qual é essa distância aqui em porcentagem? Tá? Qual é essa distância? Foi isso que eu peguei e criei duas variáveis. Fica muito melhor, não fica algo que tem tendência no longo prazo se a gente pegar e plotar um gráfico para vocês. Algo que é importante ao construir indicadores, pessoal, que os indicadores de vocês, eles tenham essa característica aqui, eles sejam estacionários no tempo. Eles oscilem, mas eles não formem uma tendência.
ok? Então, construímos nossos primeiros dois indicadores. Depois disso, eu criei um indicador que vai ser a distância da banda superior para a média móvel, tá? Então, a distância da banda superior é essa distância aqui para a média. Qual é essa distância aqui? Ok? Em porcentagem. Qual é a distância da banda inferior para a média? Isso aqui que eu calculei, ok? Fiz isso aqui, peguei e criei aqui mais duas variáveis, a distância da média para a banda superior e a distância da média para a banda inferior. Perfeito? Depois disso, por último, eu criei um indicador que eu já falei com vocês aqui, que chama de RSL. É um indicador que mede a distância do preço para a média móvel. Tá? Então, o quão longe o preço está da média móvel. Depois disso, eu pensei no seguinte, pessoal, as bandas de Bollinger são normalmente utilizadas para estratégias de reversão à média. E o que é uma estratégia de reversão à média? É uma estratégia que costuma operar contra a tendência, ok? Então, você tem uma determinada média no gráfico, ou nos preços, ou nos retornos, e quando a gente tem um afastamento dessa média, ok? Quando nós temos um afastamento dessa média, nessa região, se afastou da média, a gente vai buscar vender ou comprar, dependendo se estiver acima ou abaixo da média, para lucrar com a volta para a média. Então, se o preço se afasta muito da média, a gente vai vender para lucrar com a queda. Depois, quando ele se afasta muito da média para baixo, a gente vai comprar para lucrar com a alta, sempre contra a tendência. Normalmente, as bandas de Bollinger são utilizadas para esse tipo de operação. Existem exceções, mas normalmente é assim. Então, dito isso, eu pensei no seguinte: eu preciso que o meu algoritmo de regressão linear consiga identificar qual o ponto ótimo de afastamento das médias ou de afastamento das bandas ou de distanciamento das bandas em que o preço tende a voltar. Tá? Ou então chegou aqui, se afastou da média, se afastou das bandas, ele tende a voltar, aqui tende a voltar. Eu tenho que encontrar esse ponto ótimo. Encontrar isso no olho, definir isso no olho é impossível. A gente nunca vai conseguir saber. A gente olhando para o passado é muito fácil a gente pegar aqui e traçar. Olha, aqui voltou. Olha, aqui voltou. Olha, aqui voltou. Mas na conta real, pessoal, vocês não conseguem. Não dá para fazer. Tá? Não dá para fazer e vai ser perdedor. A gente precisa que o algoritmo consiga dizer para a gente o ponto ótimo onde a gente entrando toda vez seguindo aquela regra, a gente consiga lucrar. E para encontrar isso, o algoritmo vai errar algumas vezes. Ele não vai conseguir acertar sempre. Então, às vezes, ele vai acertar muito bem aqui, por exemplo. Só que quando chegar aqui, ele vai entrar também. Aí ele vai perder. Depois ele entra de novo, ele vai perder. Até que ele acerte. Entre erros e acertos, ele vai conseguir ter lucro. Você deve buscar uma regra de trade que entre erros e acertos você tenha lucro. Nenhuma estratégia vai acertar sempre. Perfeito? Então, pensando nessa lógica que eu expliquei para vocês do retorno à média, eu pensei o seguinte: se eu vou operar um retorno à média, quando o preço se afasta muito da média, ele tende a demorar algum tempo para voltar para essa média, certo? Demora algum tempo para que o preço recupere e me dê um determinado lucro caso eu entrasse na operação. Se a gente for olhar aqui as bandas de Bollinger, quando o preço chega nas bandas de Bollinger, por exemplo aqui, demora vários dias para poder voltar, certo? Aqui, ó, demora alguns dias para poder voltar. Então, eu pensei o seguinte aqui: em vez de tentar prever só o que vai acontecer amanhã, eu quero tentar prever o que vai acontecer nos próximos dias. Será que o Bitcoin vai cair ou o Bitcoin vai subir nos próximos dias? Então, vim aqui e criei o meu alvo. O alvo é o que a gente quer prever com o algoritmo de regressão linear. Perfeito? Então, vim aqui e estou buscando prever os próximos 3 dias. O que acontece nos próximos 3 dias depois de um determinado evento nos meus indicadores. Depois disso, é importante que a gente entenda a correlação entre essas variáveis. A correlação é um coeficiente que mede como uma variável está relacionada à outra. E, para medir a correlação entre as nossas variáveis, vocês podem vir aqui em Dados, Análise de Dados. Vai aparecer essa tabelinha aqui, seleciona Correlação, dá um OK. Seleciona as variáveis e o alvo, sem selecionar os nomes. Eu peguei aqui a correlação das primeiras 1.220 linhas, ok? Seleciono o intervalo de saída, selecionei aqui essa regiãozinha, dá um OK
e vocês vão ter essa tabelinha aqui, mostrando para vocês a correlação entre as variáveis. E quanto maior for a correlação da sua variável com o seu alvo, ou quanto menor for, se a correlação for negativa, mais o seu alvo pode ser previsto pelaquela variável, ou seja, melhor pode ser a sua estratégia. Nesse caso aqui, a gente tem a banda de Bollinger, a distância da banda de Bollinger inferior para o preço, apresentando uma correlação negativa de 0,20. Isso quer dizer que, em 20% das vezes, a gente tem uma correlação negativa entre a variável, essa variável, e o nosso alvo. Isso quer dizer que, em 20% das vezes, elas andam para lados diferentes. Ok? Aqui também temos aqui nessa outra variável uma correlação positiva de 0,22. Em 22% das vezes, elas andam, o alvo e essa variável andam para o mesmo lado. Do mesmo jeito com essa outra variável, em 22% das vezes, a variável e o alvo andam para o mesmo lado. E essa aqui em 16% das vezes. É isso que quer dizer a correlação. Ok? Dito isso, a gente já sabe a correlação entre as nossas variáveis, a correlação é boa. Acima de 0,10 já fica interessante, tá? Então, se você criar uma variável e a correlação dela com o alvo for acima de 0,10, é algo interessante. Ou abaixo de menos 0,10, tá? É algo interessante. Comece a buscar acima disso, sempre acima disso. A nossa distância do preço para a banda de Bollinger superior tem uma correlação baixa, mas a gente tem 4 variáveis com alta correlação com o alvo, o que é muito bom. Fez isso aqui, a gente precisa ir para o próximo passo, que é gerar uma regressão linear, utilizando o Excel, utilizando essas variáveis, utilizando esse alvo, para prever o nosso alvo, usando o algoritmo. Ok? Como é que a gente faz isso? Então já estamos aqui na parte de criar o Trade System. Vocês vão vir aqui ó, em análise de dados. Vamos gerar aqui para vocês verem. Análise de dados. Seleciona aqui regressão. Dá um OK. Aqui em intervalo Y de entrada, vocês vão colocar o alvo. O alvo de vocês. Colocou o alvo, seleciona com o nome também. Seleciona o número de linhas. Nesse caso, recomendo selecionar metade dos seus dados. Beleza? Dá um OK. Aqui no intervalo X, seleciona o mesmo número de linhas. Só que agora das variáveis, todas as variáveis, ok? Selecionou ali. Aqui vocês vão marcar a contagem, a constante 0. Vão marcar os rótulos, vão marcar o nível de confiança. Vou marcar mais nada aqui, ok? Marca aqui nova planilha e dá um ok. Fez isso aqui, vocês vão chegar nessas informações aqui, ok? Que são as informações que eu já tenho salvas aqui. Isso aqui tem muitas interpretações, tá? E eu poderia passar aqui horas explicando só isso aqui para vocês, mas eu vou focar aqui em duas informações que vocês têm que prestar atenção, tá? A primeira delas é, quanto maior o R quadrado e o R ajustado, melhor, tá? E quanto menor a diferença entre o R quadrado e o R ajustado, melhor. Para fazer a diferença entre os dois, é só você fazer 1 dividido pelo outro menos 1. Você vai ter a diferença em porcentagem. A gente tem aqui uma diferença em porcentagem de 4,6%. Uma diferença em porcentagem bem pequena entre os dois. Abaixo de 10% de diferença é uma diferença ok. Busquem isso que vocês vão ter um modelo mais robusto, um modelo de melhor qualidade. Ok? Dito isso, a outra informação que vocês precisam prestar atenção é no p-valor, essa coluna aqui, chamada de p-valor. Nessa coluna, vai mostrar para vocês o quão significante é cada variável para prever aquele alvo. Se o seu p-valor for abaixo de 0,05, é um valor ok. Se for acima disso, a sua variável pode não ser tão boa e você precisa buscar uma variável melhor. Ok? Precisa construir outro indicador melhor. E nesse caso, todas as nossas variáveis têm uma significância alta, porque todas têm um p-valor abaixo de 0,05. Uma coisa importante é o R quadrado. O R quadrado ele explica para você, ele diz para você o quanto as suas variáveis explicam o seu alvo, o quanto as suas variáveis explicam o fenômeno que você está tentando prever. Então aqui mostra, o R quadrado mostra para a gente que as nossas variáveis explicam 8,81%, quase 9% do nosso alvo.
Então a gente está conseguindo prever com acurácia 9% daquele alvo, que pode já ser interessante. Tá? Vocês nunca vão conseguir algo que preveja 100%. Nunca, nunca, nunca. Ok? Sempre busque. Se vocês tiverem um R quadrado acima de 0,05, já é algo interessante. Foca no resultado final. A gente vai ver mais disso, vou explicar mais disso para vocês. Explicado essa parte, tá? Vamos então para criar o Trade System. A gente precisa criar o nosso Trade System. Você já veio aqui o resultado acumulado, que a gente vai falar dele mais já já. Mas como é que a gente cria um Trade System? Primeiro de tudo, a gente precisa copiar os coeficientes da regressão, que é o que a gente vai usar para calcular, utilizando a fórmula da regressão linear, o valor da previsão. Calcular a nossa previsão. Copie isso aqui, cola aqui na nossa planilha de criação de Trade System. Ok? Feito isso, cria uma coluna chamada previsão. E nessa coluna, vocês vão usar a fórmula da regressão para prever o alvo. Como é que a gente faz isso? Vocês vão fazer a intersecção mais a primeira variável vezes a primeira variável aqui na coluna. Tá? Depois vocês vão fazer mais a próxima variável vezes a próxima variável aqui na coluna. Então vocês vão estar sempre somando com a variável aqui nos coeficientes e multiplicando por ela mesma aqui na coluna. Fez isso aqui para todas as variáveis, vocês vão ter a fórmula da previsão pronta. Lembrem de travar, utilizando o F4, as variáveis aqui dos coeficientes. Tá? Sempre que vocês clicarem no coeficiente, trava a célula com o F4. Beleza? Fez isso aqui, arrasta para baixo e vocês vão ter o valor previsto, a previsão calculada. Veja lá como ficou. Olhe como a regressão linear fez a estimativa do alvo, estimou os retornos do Bitcoin, estimou quantos % o Bitcoin iria variar depois de uma determinada configuração de variáveis. Aqui mostra dias que ele estimou que o Bitcoin ia variar mais de 15%, alguns dias menos de 10% e alguns dias negativos. Ok? Dito isso, o que é que vocês têm que fazer? Tá? Agora, a gente tem que criar a regra de trade. Quando a gente vai entrar para compra e quando a gente vai entrar na venda. E para fazer isso, vocês precisam utilizar as tabelas dinâmicas. Tá? Tabelas dinâmicas. Para fazer isso, vocês vão pegar aqui inserir, tabela dinâmica, seleciona aqui em tabela intervalo, clica e seleciona a previsão e o alvo, ok? Marca as linhas até a linha que você selecionou na hora de gerar a regressão. Se você gerou a regressão usando até a linha 1000, seleciona até a linha 1000. Se você gerou a regressão até a linha 2000, seleciona até a linha 2000, ok? Dá um ok aqui, marque em nova planilha, dá um ok e vocês vão vir para essa etapa aqui. Vem aqui, coloca a previsão em linhas, coloca o alvo em valores, ok? E vocês já vão ter claramente aqui para vocês onde a gente tem retornos negativos e onde a gente tem retornos positivos. Veja, quando a previsão está entre esses dois valores, deixa eu colorir aqui para vocês, entre esses dois valores, a gente tem um retorno negativo, então o mercado cai na maioria das vezes. Então você tem que fazer o quê? Você tem que vender quando a previsão estiver entre esses dois valores. E quando a previsão está entrando entre outros valores, valores diferentes desses dois, o mercado sobe na maioria das vezes. Então a gente tem que comprar. E foi exatamente isso que eu fiz aqui, tá? Nos pontos de entrada. Marquei tudo certinho, o ponto onde é que vai ser a entrada na venda, aqui onde é que vai ser a entrada da compra, ok? E aí eu fiz o seguinte, tudo que estiver abaixo desse valor aqui, eu vou vender. Quando a previsão estiver abaixo desse valor ou igual a esse valor, eu vou vender. Quando estiver acima, eu vou comprar. Peguei isso aqui, vim para o Criando Trade System e criei a regra de trade aqui na coluna Trade. Então, se, usando a função se do Excel, a nossa previsão for menor ou igual a esse valor, que foi o valor que eu peguei lá na tabela dinâmica, a gente vai vender. Se for maior, a gente vai comprar, tá? De forma bem prática. Dá um ok, arrasta para baixo e olha aí, que beleza. Ok? Já temos a nossa regra de trade, dizendo quando é que vai comprar, onde é que vai vender, né? Certinho, ó, venda, 100 dias que fica de fora.
Beleza. Agora imagine o seguinte, tá? Imagine o seguinte. Para calcular os resultados, a gente precisa utilizar a coluna de trade e a coluna de alvo. E as condicionais do Excel, as funções condicionais do Excel. Vocês vão usar a função C e a função E. Se você não sabe usar isso, aprenda Excel. Estude um curso básico de Excel. Você precisa aprender Excel para fazer trade. Okay? É muito importante. Fez isso, a gente vai usar a função C e a função E. Então, se o nosso trade foi uma compra e o alvo foi positivo, ou seja, se a gente fez uma compra e acertou, o mercado subiu, a gente vai lá e coloca um resultado positivo. Se fez uma compra e tomou prejuízo, coloca o resultado negativo. Faz a mesma coisa com a venda e nós temos o cálculo dos resultados. Para calcular a curva de capital acumulado é só fazer o seguinte, resultados vezes o montante que vocês vão aplicar naquela operação, mais o capital anterior, e nós vamos ter esse resultado aqui. Esse é o resultado dessa estratégia, de 2013 até os dias de hoje. Ok? Lembrando que a estratégia consegue operar em dados desconhecidos e lucrar. Até a linha 1220 foi treinamento, foi aprendizado. Ela lucrou, mas esse resultado aqui atrás não é válido. Tá? Depois disso, ela continuou lucrando em dados desconhecidos. Beleza? E isso que é importante. Busque uma estratégia que consiga lucrar em dados de treinamento e consiga manter o resultado nos dados de teste. E o que é isso de dados de teste e treinamento? Quando a gente gerou a regressão, o que a gente fez? A gente gerou usando dados até a linha 1221. Vejam que os dados aqui tem até a linha 2262. Vocês sempre precisam pegar só parte dos dados para gerar a regressão. Nunca usem todos os dados, todas as linhas para gerar a regressão. Usem só uma parte. Perfeito? Usem sempre só uma parte. Metade é o que eu recomendo. 30% é o que eu recomendo. Porque vocês precisam ter dados que não foram utilizados na regressão para validar a estratégia, para validar se ela está lucrando em dados desconhecidos. A gente chama disso de teste out of sample. Beleza? Dito isso, temos aqui o resultado acumulado. Vamos agora avaliar esses resultados. Será que esses resultados são bons? Será que daria para se arriscar e operar no mercado com esses resultados? E aí a gente vai para outra etapa. Depois de criar a sua estratégia, você precisa avaliar os resultados. Fazer uma avaliação de risco. E foi isso que eu fiz aqui. Ok? Eu simplesmente tenho aqui o resultado final. Tá? Primeiro de tudo, é importante colocar as taxas. Então aqui a gente não estava colocando as taxas. Aqui eu considerei uma taxa de 0,20% por trade, que é a taxa mais normal na maioria das corretoras. Beleza? Feito isso, é importante que a gente calcule algumas métricas. A mais importante delas é o drawdown, ok? E o drawdown a gente calcula criando 3 colunas aqui na planilha e usando algumas formulazinhas básicas do Excel. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como você calcula o drawdown. Tá? Vou deixar essa planilha disponível, vocês vão poder olhar como é que eu fiz. Eu recomendo que vocês vejam o vídeo que eu tenho aqui explicando em detalhes. Perfeito? Então, criei as 3 colunas para calcular o drawdown. E eu calculei algumas métricas. Primeiro de tudo, eu primeiro calculei as métricas do treinamento. Então, da linha 1 até a linha 1221. E no restante das linhas eu calculei as métricas para o teste, para validação. Vou colocar até aqui teste e validação. E por que é importante calcular nos dois? Porque os dois precisam ter resultados parecidos. Você não pode ter resultados muito bons no treinamento e resultados ruins no teste na validação. E a primeira métrica é a média de ganhos e a média de perdas, que é muito fácil de fazer. Tá? É só fazer a função média C e selecionar os retornos do ativo. Porque os retornos do Trade System, os retornos da sua estratégia. Fez isso aqui, calculou a média de ganhos e a média de perdas. Entrando com $1.000 em cada operação, a gente teria ganho 58,90 centavos por operação, já descontando taxas, e no pior momento, quando a gente começasse a perder, a média de perdas foi de $40,39. Ok? Temos a taxa de acerto, 50%, taxa de erro, 49%, bem fácil de calcular, vou deixar as fórmulas presentes para vocês verem. Temos aqui o drawdown esperado. O drawdown esperado ele vai ser o quanto a sua estratégia perdeu em dólares
do pior momento, dividido pelo capital que você vai usar na conta para operar aquela estratégia. Se for um valor abaixo de 15%, é algo interessante. Abaixo de 10% é o ideal. Okay? Acima disso já começa a ficar alto. E a gente vê aqui que a nossa estratégia tem um drawdown de 28%, o que é muita coisa. Tá? É muito alto, ou seja, essa estratégia é bem arriscada. Depois a gente tem um drawdown absoluto, que é simplesmente o quanto a estratégia perdeu em dólares nos piores momentos. A gente tem um drawdown em porcentagem, que só é utilizado para fazer juros compostos. Ignorem ele por enquanto. E nós temos a esperança matemática, que é o quanto é esperado que nós ganhemos toda vez que entremos em uma operação, toda vez que entramos em uma operação nessa estratégia. Nesse caso, é por volta de 9,90 ou 10 dólares, ou seja, se você estiver entrando com 1.000 dólares em cada operação, você tem a esperança de ganhar 10 dólares, ou seja, essa estratégia te dá uma esperança matemática positiva de 1% por operação, o que é baixo, tá? O que é baixo. É positivo, você vai ser lucrativo se continuar operando, mas é baixo, o risco é alto pelo retorno que ela entrega, ok? E eu fiz a mesma coisa aqui para teste de validação. Vejam que os resultados são semelhantes. Drawdown é parecido, taxa de acerto é parecida, médias de ganhos de perda são parecidas e esperança matemática é parecida. E esse aqui é o resultado final. Lucrativo no treinamento, lucrativo no teste na validação. Com momentos de perdas, momentos de muito ganho. 2017 foi o melhor momento da estratégia. E o que eu quero trazer de lição com isso aqui para vocês, pessoal? É que vocês não precisam ficar presos aos indicadores técnicos que todo mundo usa. Vocês podem usar esses indicadores para criar os seus próprios indicadores. Fazer uma avaliação, criar sua própria estratégia e ter um bom resultado. Isso aqui eu fiz em 2 horas de trabalho. Tá? 2 horas de trabalho. Para criar uma estratégia realmente muito boa, vocês vão passar meses de trabalho, meses de dedicação. Não achem que é fácil, não achem que é rápido. Tá? Mas com as técnicas certas, vocês conseguem criar algo vencedor, sabendo usar as coisas, as ferramentas corretamente. Então eu vou deixar essa planilha disponível para vocês, vai ficar tudo disponível na descrição, planilha disponível na descrição, para que vocês baixem, testem, olhem como é que eu fiz, façam a de vocês, ou melhorem essa aqui. Quem sabe isso aqui não vira um trade system bom. Wellington, dá para operar com essa estratégia no mercado real? Dá. Você vai ganhar dinheiro provavelmente se seguir a risca. Mas o risco dela é alto, tá? Deixo bem claro, o risco dela é alto, porque o drawdown é alto. Você pode perder até 30% do seu capital, caso tudo comece a dar errado logo quando você começar a operar. Então, tenha paciência. E o retorno dela não é tão grande assim. Ela saiu de 5.000 dólares para 30.000 dólares, ou seja, um retorno aí multiplicou por 6. Isso dá aí 500% praticamente, não, 600%. É mais ou menos 100% ao ano de lucro. Tá? É um lucro bom, mas poderia ser melhor. Ok? Então fica essa planilha para vocês na descrição. Comenta aqui embaixo o que você achou. É muito importante o seu feedback. Deixar o like aqui me ajuda demais a levar esse conteúdo para vocês, cada vez melhores conteúdos. E eu fiquei sem trazer a última análise da última quarta-feira, porque estou passando por um momento de recuperação. Tive que fazer uma mini cirurgia há alguns dias. Então estou em recuperação, não posso falar muito. Estou aqui gravando esse vídeo para vocês, porque eu não gosto de deixar sem conteúdo. Então deixe seu like, com certeza vai me fortalecer muito aqui e vai ajudar a trazer cada vez melhores conteúdos para vocês. Muito obrigado por vocês até aqui. Se inscreve no canal se não for inscrito. Nos vemos na próxima. See you next time.